seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Área de atuação da psicopedagogia. Segunda unidade do Tudo Fácil é inaugurada em Rio Grande. Petrobras anuncia redução no litro da gasolina. Secretaria de Mobilidade realiza vistoria nos transportes coletivos do Rio Grande. Início das obras de revitalização da Praça Tamandaré. As modalidades Pix-Saque e Pix-Troco. O número de eleitores jovens cresceu no Brasil. E ainda, jovens que jogam videogame têm melhor desempenho. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A Petrobras anunciou ontem a redução de 20 centavos no litro da gasolina. Com a queda, o preço final do litro do combustível diminui consideravelmente para o consumidor, podendo ser encontrado por R$ 5,36 aqui no município do Rio Grande. O governo federal anunciou e a Petrobras diminuiu o preço do litro da gasolina. A queda do valor é de 20 centavos. O litro que antes custava R$ 4,06 passou nesta semana a custar para as distribuidoras R$ 3,86. Para o consumidor final, o preço na bomba diminuiu consideravelmente, já que alguns meses atrás estava se pagando quase R$ 8,00 no litro. O litro da gasolina aqui na região sul é encontrado hoje num preço mínimo de R$ 5,36. No início deste mês, o ICMS, Imposto Estadual, já tinha diminuído, deixando de ser 25%, estando agora em 14%. Os impostos federais já haviam sido zeradas anteriormente. A Praça Tamandaré, local de referência aqui no município do Rio Grande, está sendo revitalizada. Espaços como o mini zoológico, que já havia sido desativado há alguns anos, e o playground estão passando por um processo de limpeza e recuperação do ambiente. Confira. Na maior praça do interior do Rio Grande do Sul, a Praça Tamandaré terá a recuperação e revitalização de espaços ociosos. O mini zoológico foi desativado há pelo menos 5 anos. O local tinha sido construído há mais de 40 anos. Em alguns pontos, o cenário tem mudado nos últimos dias. As gaiolas do antigo mini zoológico e outras peças estão sendo retiradas e espaços estão recebendo trabalhos de limpeza e poda. A primeira-dama do Rio Grande, Lu Compiani, que está à frente do projeto, conta que o objetivo é trazer para o contexto da praça a questão de pertencimento, de se identificar com a cidade, para que ela siga sendo uma referência para todos os rio-grandinos, de forma mais atualizada e próxima da realidade atual. Devido às reclamações dos usuários do transporte público daqui do Rio Grande, a Secretaria de Mobilidade realizou ontem vistorias nos ônibus da Transpessoal, que operaram em diversas linhas do município. Ao todo, 14 veículos foram inspecionados. Ontem, os veículos da Transpessoal que estavam na estação Tamandaré passaram por uma vistoria. As equipes da Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança avaliaram o funcionamento das marchas, elevadores, faróis, sinaleiras, painel luminoso, barras de mão e bancos, além das iluminações internas. Entre os veículos inspecionados,
foram registrados 2 com problemas do elevador, 1 com sinaleira direita queimada e outros 2 com luz de ré queimada. Ao total, foram vistoriados 14 coletivos. A cada 5 meses é programada uma nova vistoria, mas com o número de reclamações dos usuários do transporte público levou os agentes de trânsito a realizarem uma ação não programada. As reclamações sobre o transporte público podem ser realizadas através do número 156. Você sabe o que é um psicopedagogo? Estes profissionais estudam os processos de aprendizagem e suas relações com a mente humana. A psicopedagoga Kelly Matos, que trabalha aqui em Rio Grande, explicou mais sobre a atuação da psicopedagogia e como é realizado o tratamento nesta área. Vamos conferir. O psicopedagogo trabalha na área que estuda a relação entre a aprendizagem e a mente humana. Esses profissionais trabalham tentando entender as dificuldades e melhorar os processos de assimilação de conhecimento. Ainda que nem todos a conheçam, a psicopedagogia já é antiga. Ela surgiu no século XIX. Na época, as pessoas pensavam que os problemas de aprendizagem estivessem relacionados com fatores orgânicos do cérebro. A psicopedagoga Kelly Matos explicou melhor o que é a psicopedagogia. A psicopedagogia é uma ciência que se une à pedagogia e à psicologia, né? Que através dessas duas ciências unidas, nós trazemos, através das práticas, o processo de aprendizagem num todo. Um psicopedagogo estuda as causas da dificuldade do aprendizado. A Kelly destacou sobre os sinais e como é feito o tratamento. O tratamento psicopedagógico ele é baseado nas terapias, né? Ele sempre acontece de forma lúdica, ou seja, na linguagem infantil, através de objetos, por exemplo, fantoches, edoches, livros, tudo que a criança consiga vivenciar, visualizar, tocar, né, para que seja um aprendizado significativo, porque na fase do desenvolvimento infantil ela precisa que seja dessa maneira. O Executivo Gaúcho inaugurou hoje a segunda unidade do Tudo Fácil em Rio Grande. A nova sede está localizada no Partage Shopping e, além do município, também irá atender outras cidades da região. Foi inaugurado nesta quinta-feira pelo governo do Rio Grande do Sul a segunda unidade do Tudo Fácil em Rio Grande, localizada no Partage Shopping. A unidade atenderá em torno de 277 mil moradores da região, abrangendo os municípios de Chuí, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte e Rio Grande, oferecendo cerca de 100 serviços presenciais e mais de 500 serviços digitais pelo rs.gov.br, através dos terminais de autoatendimento. E agora eu vou falar sobre previsão do tempo. Nesta quinta-feira, a tarde será de sol com muitas nuvens e pouco frio nas cidades aqui do estado. A possibilidade de pancadas de chuva em algumas localidades e a umidade estará muito baixa. Em Venâncio Aires, a umidade ficará em 32%. Vamos ver agora a previsão de hoje para sua cidade. Rio Grande terá uma tarde de sol encoberto por nuvens durante toda a tarde. Há também risco de chuva a qualquer hora. Para hoje, calcula-se 10 milímetros de chuva entre a tarde e a noite, com ventos que podem chegar a 31 quilômetros por hora. O clima se manterá mais seco e a umidade durante a tarde ficará em 77%. A temperatura fica entre 20 graus a máxima e 15 graus a mínima. Sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva na tarde de hoje em São José do Norte. Pouca chuva para hoje. Calcula-se 8 milímetros ao longo do dia.
podendo haver pancadas de chuva a qualquer momento. Os ventos chegarão a 31 km por hora e o ar estará mais seco hoje, com a umidade chegando a 72% nesta tarde. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 14 graus a mínima. Clima seco e possibilidade de pouquíssima chuva em Dom Pedrito. A tarde será de sol e muitas nuvens. Haverá possibilidade de chuva a qualquer momento. Para hoje, calcula-se pouca chuva, que não passará dos 2 milímetros. Os ventos moderados não passarão dos 26 km por hora. E o clima, que pela manhã estava mais úmido, à tarde chegará a 41% de umidade relativa do ar. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 17 graus a mínima. Muitas nuvens encobrirão o céu de Camaquã hoje à tarde. Mesmo havendo sol, as nuvens serão predominantes na tarde. Haverá risco de pancadas de chuva a qualquer momento. As chances são de que chova cerca de 8 milímetros ao longo do dia. E os ventos não passando dos 26 km por hora. A umidade ficará bastante baixa, ficando nos 50%, e podendo chegar a 38% no final da tarde. A temperatura fica entre 23 graus a máxima e 15 graus a mínima. Tarde de sol e muitas nuvens em Venâncio Aires. Apesar da predominância das nuvens à tarde, será de ventos fracos que não passarão dos 23 km por hora e da umidade muito baixa, ficando em 32% nesta tarde. A temperatura fica entre 23 graus a máxima e 14 graus a mínima. Não haverá risco de chuva para a tarde e nem para a noite de hoje. As modalidades Pix-Saque e Pix-Troco movimentaram um pouco mais de 120 milhões de reais em 7 meses de existência. Segundo o Banco Central do Brasil, a adesão ainda é baixa em relação ao volume total de transferências via Pix, mas tem crescido. Mesmo com o sucesso das transações feitas em Pix entre os brasileiros, as funcionalidades Pix-Saque e Pix-Troco, que foram lançadas em novembro do ano passado, ainda têm registrado uma baixa adesão. Essas modalidades permitem aos usuários fazer saques em estabelecimentos comerciais, não apenas em caixas eletrônicos. Mas a oferta desses produtos é opcional e depende da adaptação dos sistemas das lojas. De acordo com o balanço feito pelo Banco Central do Brasil, entre dezembro do ano passado e junho deste ano, foram realizadas 868.256 transações das modalidades Pix, Saque e Troco, movimentando um total de 122 milhões de reais. Apesar de ainda baixos, os números de operações com as novas modalidades têm aumentado aos poucos. Em junho, o Pix-Saque movimentou mais de 31 milhões de reais, enquanto em janeiro foi cerca de 9 milhões e 700 mil. O Pix-Troco passou de 145 mil movimentados em janeiro para 321 mil em junho. Já o sistema de pagamento instantâneo, no mês de junho, movimentou quase 773 bilhões de reais, em mais de 1 bilhão e 600 milhões de transações. Desde a criação do Pix, em novembro de 2020, foram movimentados pela modalidade de transferência mais de 17 trilhões e meio de reais. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre uma nova onda de Covid-19 na Europa, que vive uma situação semelhante à do verão de 2021, com quase 3 mil mortes por semana pela doença. E ainda pediu aos governos que se preparem para o desafio do próximo outono e inverno. As estações podem aumentar os números de casos e óbitos. A OMS pontuou que a chegada das estações mais frias coincide com a reabertura das escolas e a volta das férias de trabalho, o que, consequentemente, aumentará o número de hospitalizações. Essa perspectiva, que é um enorme desafio para os trabalhadores da saúde em todos os países, que já estão sob enorme pressão de lidar com crises recorrentes desde 2020.
Segundo dados da organização, nas últimas 6 semanas, região europeia viu o triplo de novos casos de Covid, com quase 3 milhões a mais na semana passada, que é quase metade de todos os casos no mundo inteiro. E ressalta que as taxas de infecção seguem aumentando nos grupos etários mais velhos e as taxas de hospitalização duplicaram no mesmo período. O que a OMS recomenda como estratégia é aumentar a taxa de vacinação, administrar uma segunda dose de reforço a pessoas com mais de 5 anos de idade que possam ter tanto sua imunidade como o ambiente em que vive comprometidos, e considerar ainda uma segunda dose de reforço para certos grupos de risco, pelo menos 3 meses após a sua última dose. Além disso, promover o uso de máscara facial dentro de casa e no transporte público, ventilação em espaços públicos e implementar protocolos de tratamento rigorosos para aqueles em risco de desenvolver doenças graves, e exigiu a priorização de medidas de rastreamento de contatos e quarentena em ambientes de alto risco, conforme recomendado para todo mundo, e a promoção de medidas de proteção individual. O número de eleitores de 16 a 17 anos voltou a crescer no Brasil após 2 décadas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a Justiça Eleitoral, 2.100.000 eleitores de 16 e 17 anos estão aptos a votar. O número é o maior desde 2002, quando o país registrou 2.200.000 eleitores nessa faixa etária. O patamar mais baixo neste grupo foi registrado em 2018, quando 1.400.000 eleitores tiraram o título. O voto para essa parcela do eleitorado não é obrigatório. A permissão para os jovens votarem começou em 1989, mas não há dados específicos disponíveis daquela época. Especialistas acreditam que as campanhas realizadas pela Justiça Eleitoral para estimular os jovens a participarem das eleições têm sido eficientes. Antes, as propagandas eleitorais eram feitas apenas pela televisão. Mas agora o Tribunal Eleitoral está mais ativo na internet, aproveitando principalmente o engajamento de influencers e artistas. E ainda falando sobre os jovens, um estudo americano recente constatou que os jovens que jogam videogame com frequência demonstram maior habilidade para tomar decisões e têm melhor desempenho em determinadas tarefas quando comparadas a não jogadores. A maioria dos jovens passam mais de 3 horas semanais jogando, mas os efeitos benéficos nas habilidades não eram exatamente conhecidos até então. Os resultados da pesquisa mostraram que o videogame pode efetivamente ser usado para treinamento, por exemplo, de eficiência na tomada de decisão e intervenções terapêuticas, uma vez que as redes cerebrais relevantes sejam identificadas. O incentivo para fazer esse estudo veio de uma situação vivida na infância por um dos pesquisadores, que, por ter a visão fraca de um olho, foi orientado a cobrir o olho bom enquanto jogava videogame, com o intuito de fortalecer a visão do mais fraco. Isso o fez acreditar que esse treinamento ajudou a ter uma forte capacidade de processamento visual, permitindo que ele jogasse lacrosse, um esporte coletivo que usa um taco com uma rede na ponta, além de paintball, jogos que forneceram estímulo e base para o estudo. Foram 47 participantes em idade universitária, sendo 28 jogadores regulares e 19 que não jogavam. Todos foram colocados em uma máquina de ressonância magnética funcional com um espelho que exibia pontos em movimento em que eles tinham que pressionar um botão na mão direita ou na esquerda para indicar a direção em que os pontos estavam se movendo, ou não apertá-los para manifestar que não estavam se deslocando. Ao final, os pesquisadores descobriram que os jogadores de videogame foram mais rápidos e precisos em suas respostas. Além do mais, a análise dos exames cerebrais mostrou que essas vantagens estavam associadas a um aumento da atividade em determinadas partes do cérebro. Ou seja, jogar videogame potencialmente melhora vários dos subprocessos de sensação, percepção e mapeamento para ação, e aumentar, assim, as habilidades de tomada de decisão. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS.
Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, a agenda dos pastores e todos os programas do Sala de Entrevistas. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã.